Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho fazer o nosso Evangelho do Lar, no lar, né? No meu lar, no seu lar, e estudar um pouquinho da doutrina espírita, o que não só nos aumenta o conhecimento, mas também nos fortalece, nos prepara para agir um pouco com mais qualidade de vida, qualidade na conduta, no comportamento, enfim, para que nós tenhamos mais força para continuar vivendo. Hoje nós vamos falar, continuando o último evangelho que fizemos virtual, terminando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós falaremos das instruções dos Espíritos. O texto se chama Uma Realeza Terrestre, é o item 8. Não é muito comprido, mas vale muito a pena nós estudarmos esse trecho. E aí, a partir da próxima live que nós fizermos com o Evangelho, faremos o capítulo 3, no finalzinho eu entro com as explicações. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Sou muito grato pela presença de vocês aqui comigo, gosto muito de fazer o Evangelho acompanhada. Quando eu não estou fazendo o Evangelho virtual aqui, eu faço normalmente sozinha do plano material, porque no plano espiritual nunca estamos sós, né? E é muito mais gostoso fazer acompanhado. Eu só não faço evangelho toda semana virtual porque a gente tem vida pessoal, tem família, etc. Às vezes não dá certo, então eu consigo fazer com vocês, mas eu sempre sugiro, sempre recomendo, porque isso é uma orientação bastante importante para a nossa vida pessoal, que nos dias que vocês não estiverem fazendo evangelho comigo, façam em casa com seus familiares. Mesmo que agora esteja com seus familiares, no dia que não estiver com apoio, façam, porque não tem dificuldade, é ler o texto, tentar interpretar o texto, fala um pouquinho, depois faz as preces, as vibrações, só o fato de estarmos reunidos em nome de Deus, com a intenção de participar junto a Jesus e aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, para fazer o estudo, para fazer essa sintonia, já nos ajuda muito, já atrai bons espíritos e já orienta também aqueles que eventualmente sejam sofredores e que estejam nos acompanhando, nos observando no nosso cotidiano e vendo que nosso interesse é em mudar, tá bem? Vamos fazer então nossa prece de abertura. Pai de amor e bondade, nós, nesse momento em que fechamos os olhos para não distrair a nossa mente confusa muitas vezes, abrimos o nosso coração pedindo que o Senhor entre e possa permanecer conosco. Que o Senhor esteja no nosso lar, na nossa vida, nas nossas atividades, nos nossos pensamentos e sentimentos e nas nossas atitudes. Que possamos nesse momento sentir a presença amorosa do nosso mentor, do nosso anjo guardião, esse amigo querido que vem desde antes da nossa reencarnação, nos orientando, nos ajudando e durante toda a nossa vida nos inspirando para pegar o melhor caminho, caminhar e trilhar a melhor estrada. E também os espíritos familiares, que muitos nos acompanham cotidianamente na intenção de nos ajudarem, de nos orientarem também. Nós agradecemos a presença e pedimos que um grande abraço espiritual seja dado entre todos nós e que, sendo assim, Senhor, havendo a sua permissão, possamos ter um bom estudo nessa noite e levar essas vibrações gostosas, amorosas, esse envolvimento gostoso que sentimos agora para os nossos dias e noites daqui para frente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí? Bom, chegou um pessoalzinho aí, legal, sejam todos bem-vindos, muito obrigada mais uma vez. Vamos então ler o nosso texto de hoje, repetindo para quem chegou um pouquinho depois, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Instruções dos Espíritos, item 8, Uma Realeza Terrestre. Antes de ler o texto, né, nós lembramos que falamos neste capítulo sobre, como o título diz, Meu Reino Não É Desse Mundo. Então fala-se sobre a vida futura, nós conversamos do item 2 até o item 3, depois estudamos a realeza de Jesus, realeza no sentido daquela dignidade real, do significado do substantivo realeza, e que ele falou a Pilatos que você disse, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo.
E depois nós falamos sobre a questão do ponto de vista, das nossas dificuldades terrenas, das nossas provas, das nossas complicações aqui na encarnação, e ao falar de tudo isso, se colocou neste texto, nesse item 5 até 7, que nós, se mudássemos a ótica da onde parte o nosso olhar, em vez de olhar assim, eu olho o meu problema aqui, na minha frente, encostado em mim, me dando toda aquela angústia, aquela pressão do meu problema. Se eu olhar de cima, se eu olhar de longe, considerando as várias vidas, a encarnação, a reencarnação, o objetivo, a continuidade da vida após a morte, etc., muda tudo, porque aqui na Terra é tudo muito rápido. Aliás, vamos falar a verdade, a gente costumava até achar que a vida podia demorar muito, né? O que são 80 anos de vida, etc., alguns vivem mais, alguns vivem menos, mas o pessoal costumava brincar até mesmo que o mês de agosto era um mês que nunca terminava, né? Terminava o ano e não terminava o mês de agosto. Todo mundo ficou falando, teve memes na internet falando de como o mês de agosto voou, porque o tempo vai passando muito rápido. Quanto mais atividades a gente tem, quanto mais o tempo passa, mais rápido parece que as coisas estão acontecendo. Então, realmente, nós não podemos perder tempo. E aí, depois de falar sobre o ponto de vista, a realeza de Jesus, falar sobre o reino não ser desse mundo e a vida futura, nós falaremos então o ponto de vista de alguém que esteve na Terra, por isso o texto se chama Uma Realeza Terrestre. Item 8, tá? Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Então aí a gente já percebe que alguém que foi encarnada na Terra, um espírito que foi encarnada na Terra, na posição de realeza, realeza material, realeza no mundo humano, no mundo dos homens, percebendo a insignificância deste título por si só. Só o título de nada serve. Vamos lá. Que carreguei comigo da minha realeza terrestre. Ela se pergunta, vamos nos perguntar agora, o que nós carregaremos da nossa existência? Não precisamos ser reis e rainhas, não precisamos ser famosos, importantes. O que é que eu carregarei? Eu carregarei este óculos? Eu carregarei este brinco ou esta camiseta? Não carregarei, porque mesmo aquilo que eu levar para dentro do meu caixão, eu deixarei, porque eu, espírito, tenho que ir embora e as coisas materiais permanecem. Então ela pergunta no sentido de nos fazer refletir, o que levei eu da minha realeza? Nada, nada, materialmente nada, mas e o resto? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais difícil, ela não me seguiu até o túmulo, ou seja, deixou de ser rainha no momento em que foi enterrada. Não sabemos quem é esse espírito, mas no momento em que ela foi enterrada, com certeza teve todas aquelas pompas, todas aquelas homenagens pela sua realeza, mas neste instante acabou. E como ela não carregava nada daquilo que ela tinha de título e de bens, ela só carregou o que ela era. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei. E desprezou porque não tinha sangue nobre, porque não tinha poder, porque não tinha dinheiro, bens, títulos. Então, o que acontece com ela
é o sentimento de humilhação, de desilusão. Ora bolas, eu fui rainha, como que eu posso estar aqui e não ser reconhecida como rainha? Ora, eu estou aqui e encontro desrespeito, presumindo que ela tenha ido para algum lugar mais denso, vamos dizer assim, mais umbralino, dependendo de como ela agiu na vida, ou porque daí ninguém respeita, né? Não tem realeza mais, ou estando num lugar como uma colônia, um lugar um pouquinho melhor, se for o caso, não sabemos, mas lá encontrando pessoas que ela desprezou, que ela não reconheceu, que ela não enxergou e que talvez tenha até mesmo humilhado em muitos momentos porque não tinha um sangue nobre, porque não tinha bens, porque não tinha títulos. Homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Neste instante, depois da desencarnação, depois de compreender que ela não levou nada, que ela não era nada além daquilo que ela tinha construído dentro de si mesma, e pelo texto dá para perceber que ela não fez uma construção muito positiva em si mesma, ela descobre que tudo é muito estéril, muito vazio, não produz frutos. Então ela reconhece, ela admite que tudo aquilo que pessoas durante todo o tempo da humanidade e hoje fica só lutando por bens materiais, isso é vazio. Essa avidez, essa sede de poder, de dinheiro, de bens materiais, isso não nos leva a um lugar melhor na vida espiritual. Percebam uma coisa importante: nenhum espírita provavelmente vai dizer a vocês não pode ter bens materiais. Existem esclarecimentos e orientações, como por exemplo, o meu reino não é deste mundo, como por exemplo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas o que acontece é que nós vivemos no mundo material e nós temos todo o direito de tentar melhorar a nossa qualidade de vida, materialmente falando. Eu tenho o direito de estudar, de melhorar, de ter um salário digno, de ter uma aposentadoria digna, de ter uma casa digna, de ter roupas dignas, de ter alguns luxos, alguma coisa. Tudo bem, não tem problema esse. Essa não é a questão. A questão é escravizar-se aos bens materiais. A questão é negar a quem tem menos do que nós e nós temos sobrando. A questão é nos escravizarmos àquilo que não carregaremos. É nos vendermos como muitos se vendem hoje, neste momento, por dinheiro, por poder, tomando aquilo que não é seu, roubando de uma forma direta, indireta, de uma forma velada, de uma forma disfarçada, não importa. Se a pessoa está tomando aquilo que não é dela, ela estará arranjando um grande problema. Então, a questão não é ter bens materiais. A questão é como utiliza estes bens materiais. Quando nós estudamos doutrina espírita e verificamos, por exemplo, nas questões do livro dos Espíritos, que vai falar sobre essa questão material mesmo, nós verificamos que quando se diz que o que é o necessário, agora eu não sei, acho que fala no livro dos Espíritos, mas talvez fale no Evangelho ou vice-versa. O que é o necessário? Jesus explicou e está na lei de Deus que o necessário nunca vai nos faltar. Agora, o que é o necessário para mim? Sabe? Se eu ando a pé, é necessário para mim que eu tenha pernas. Se eu tenho um carro, é necessário para mim que eu tenha dinheiro para o combustível. Se eu ando de ônibus, eu tenho que ter dinheiro para passagem. E o necessário é muito relativo. E quanto mais aumenta as nossas necessidades, vamos dizer, ou quanto mais suprimos essa vontade de ter bens materiais, mais
as nossas necessidades parecem maiores. Porque, veja, vocês viram outro dia aí um promotor infeliz que faz o comentário de que ele paga, sei lá, não sei quantos mil, 4, 5 mil reais no condomínio. Eu não posso pagar isso. Vocês podem pagar isso? E o cara está reclamando. Se ele pode pagar isso e reclama do preço, é porque ele ganha muito mais. Então, é tudo muito relativo. Mas o ponto deste texto não é sobre bens materiais, sobre a questão do orgulho. Eu estou pontuando essa questão dos bens materiais porque é uma coisa importante para o encarnado e que nós não podemos chegar e supervalorizar os bens materiais e nem desqualificar os bens materiais, porque nós vivemos no mundo material. Nós temos que colocar o valor certo para cada coisa. Isso que é o importante. Aí ela continua dizendo assim: para se preparar um lugar neste reino. Qual é o reino? O reino lá do outro lado da vida, porque ela está desencarnada. Espiritualmente, ela está falando através de um médium. É preciso abnegação, humildade, caridade em toda a prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Então, quando se fala de caridade, às vezes a gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não posso contribuir materialmente. E é muito comum não poder mesmo. Às vezes a gente tem até a aparência de que tem dinheiro, mas está afogado em problemas, em dívida, etc. Isso não é a questão. A questão é a seguinte: caridade se pode fazer de muitas formas, e ele está dizendo aqui, não se pergunta o que ele foi, qual o seu título, qual posição você ocupou na Terra, qual a importância do seu cargo. Não, se pergunta qual o bem que você fez, e o bem se faz de muitas formas, não só material. Quantas lágrimas você enxugou? Este é o valor verdadeiro que se carrega do outro lado para o outro lado da vida. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. O sofrer aqui não é no sentido de doer, machucar, porque nós podemos escolher existências ou ter atitudes, condutas que machuquem menos, e é o que nós procuramos trabalhar no nosso evangelho, nos estudos, que nós hajamos de uma forma a não nos machucarmos. Não é necessário o sofrimento nesse sentido, mas sofrer no sentido de experimentar a encarnação, as experiências com a resignação daquilo que não dá para ser mudado, a paciência para esperar os momentos certos e continuar na luta. Então esse sofrer ou o sacrifício da vida é o exercício de torná-la melhor, vivê-la a cada momento, com mais esforço, com mais dedicação, com empenho, sabendo que cada um tem as suas dores, uns perdendo entes queridos, outros com dificuldades financeiras, outros com dificuldades de saúde, outros com todas as coisas que a gente olha de fora e diz, nossa, eu queria ter essa vida, mas sem amor, sem confiança, respeito não existe, só é um fingimento, hipocrisia. Então tem dor de todo tipo. Acreditem que se a dor de cada um de nós machuca, ela não significa que nós suportaríamos a dor do outro que parece melhor. Porque cada um tem que passar pela sua dor e escolhe exatamente a dor que pode vencer, né? Nós não encarnamos para fazer aquilo que não estamos capazes já. Perdemos, tropeçamos, muitas vezes não conseguimos, mas não quer dizer que sejamos incapazes. Nós só nascemos aqui quando estivemos capacitados para viver alguma coisa. E aí ela continua dizendo: porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem, ou seja, aqueles em que, por falta de excessos, por não ter excessos, nós conseguimos olhar e valorar as coisas de acordo com o que é correto, do que é certo. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Aquele que busca entre as flores normalmente está se
satisfazendo. O que busca entre as sarças não está só se provando, espiando, mas também ajudando aqueles outros que caminham também pelo mundo do sofrimento, pelas dificuldades. Então nós podemos encontrar mais oportunidades de servir. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão nada, uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem dar a ela, a morada celeste, dar acesso. Tende piedade. Vejam bem. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Por que eu falei esse último parágrafo aqui mais pausadamente? Disse preste atenção. Porque nós que vemos tanto abuso, principalmente aqui no Brasil, não é? Que vemos tanto abuso da nossa fé e confiança na vida material, na organização social, na organização administrativa do estado, da cidade, do país. Nós que somos enganados por nossa ignorância, por nossa boa fé, ou até mesmo porque não somos as pessoas que estão lá para fazer a coisa certa, porque nem todo mundo tem o mesmo dom, a mesma capacidade, o mesmo objetivo. Existe trabalho em todos os campos que possamos estar envolvidos. Então, muitas vezes, ao ligar uma TV, ao escutar um YouTube, um noticiário, uma rádio, ao ler um artigo, uma notícia, nós nos sentimos, porque é difícil controlar, nós nos sentimos enraivecidos, nos sentimos desanimados, nos sentimos amargurados, temos vontade de fugir daqui, conhecemos pessoas que fogem, e quando eu falo o termo foge, eu estou dizendo a pessoa que foge, eu não estou falando da pessoa que tem um projeto de vida no outro lugar. Estou falando da fuga. Pessoas que têm rancor, que falam palavras amargas, doloridas, que machucam, porque esquecem que a palavra vem junto com um pensamento e com um sentimento, e esse pensamento e esse sentimento colocam nessas palavras, nesse pensar também, energias que ferem, que machucam. Então, o que ela pediu aqui? Prece pelos que erraram, prece pelos que se perderam. E nós temos vivido isso há muitas décadas, mas nunca como hoje, vivido para ver pessoas que nós deveríamos confiar, fazendo e agindo da forma pior, e nós não vemos solução, esquecendo que o comando ainda é de Deus, esquecendo que este país e este planeta ainda é de Deus. E esquecendo que se está acontecendo, tem duas razões. A primeira é porque Deus permite, a segunda é que é para gente que se diz bom trabalhar. Mas neste contexto, não nos cabe julgar, porque eu posso ter todos os valores do mundo, ou achar que tenho. Quando estiver em determinada posição, não estou falando de um campo específico da vida social, mas em qualquer posição, eu não sei o que a vida vai me colocar para viver e para provar. Então eu não sei se vencerei aquilo que acuso o outro de fazer. Não é direito nosso julgar. Julgar a ação, sim, está errado. Julgar que não merece minha confiança, sim, não dou mais esta confiança, esse voto de confiança. Mas julgar o caráter e a pessoa, isso não é papel nosso.
Cada um julga a si mesmo. O que nós precisamos, e é o convite dela, vou repetir. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É um traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Mas ela fala daqueles que já se perderam. E nós estamos aqui estendendo, eu peço a vocês que pensem nisso, de estender as nossas preces, as nossas vibrações a quem já está errando, a quem está começando a errar, a quem pode corrigir o seu caminho. Que as nossas preces se agreguem na sua energia de amor, de piedade, de misericórdia e de bondade, à prece dos bons espíritos que estão trabalhando para que cada um dos que erram, para que se corrijam. Não só porque eles vão perder as suas encarnações futuras tentando recuperar um grandioso mal que estão causando, mas porque nós sociedade, nós pessoas, nós indivíduos, nós famílias, nós precisamos que eles acertem. Então, é uma atitude de amor, que é um amor desinteressado no sentido de fazer a caridade, mas é um amor que a gente poderia dizer, é meu interesse orar para que essa pessoa mude, é meu interesse orar para que ele melhore e para que ele se corrija, é meu interesse rezar para que ele se salve e quanto antes melhor, porque este ser é meu irmão em Deus e por mais criminoso, por mais equivocado, por mais desviado do caminho que esteja, esta pessoa obteve a confiança para estar neste papel, confiança espiritual e confiança nossa, muitas vezes a depender do que ele esteja fazendo e como ele foi colocado lá. Então eu peço a vocês que pensem, primeiro no evangelho de hoje, que o orgulho é um problema muito sério, porque ele é um auto-engano, ele é como é que é o termo que eu queria não esquecer, é um sentimento exagerado de amor próprio, de arrogância, que não equivale muitas vezes à verdade. Esse orgulho nos faz não enxergar o que somos de verdade, há uma supervalorização e por estarmos supervalorizados nós não corrigimos aquilo que podemos corrigir. É preciso vigilância, é preciso amor, é preciso prece, é preciso reforma íntima, é preciso mudar. E fazer isso lembrando que da mesma forma que nós erramos no nosso mundinho pequeno, nós temos pessoas que erram num mundo maior, envolvendo mais pessoas. Então que tenhamos misericórdia de pedir a Deus por essas pessoas, como gostamos, como pedimos que os outros também orem por nós nas nossas falhas, tá bem? Vamos encerrando então por aqui. Na semana que vem não temos, que é quinzenal o nosso evangelho virtual. Daqui a 15 dias, tudo dando certo, eu aviso aí, como eu faço sempre antes que vou fazer a live, nós faremos o estudo do capítulo 3, iniciaremos o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, este é um capítulo que tem um pouco mais de itens, tá? É um capítulo um pouquinho, não é muito comprido não, mas tem alguns itens para falar. E nós começaremos falando dos diferentes estados da alma na erraticidade. O trecho é pequeno, mas eu pretendo não passar para frente, porque teremos depois diferentes categorias de mundos habitados, aí então eu tenho que explicar a questão das categorias, depois da estidação da Terra, então para não atropelar, então eu vou fazer... colocar o conceito da erraticidade, vou conceituar alma e espírito, eu vou fazer apesar do trecho ser pequeno, a gente pode até fazer um evangelho menor, talvez, se bem que eu falo muito, então, às vezes eu acabo aproveitando todo o meu tempo, né? Mas a gente vai falar sobre diferentes estados da alma na erraticidade, e só para antecipar, farei a conceituação depois de novo. Erraticidade é o estado de não encarnado, mas que vai reencarnar. Ou seja, todos nós que reencarnaremos no futuramente ainda e quando desencarnarmos estaremos na erraticidade. Depois a gente volta a tocar nesse assunto só para pincelar para vocês e não ficarem assim perdidões em erraticidade. Nossa, o que é isso que ela vai falar, né? Vamos nos interessar sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada, vamos fazer a nossa prece final.
agradecendo profundamente ao nosso Pai por ter tanta paciência conosco e nos dar tantos instrumentos de crescimento. Nós aqui somos espíritas, os outros são católicos, os outros são budistas, os outros são evangélicos, os outros são hindus, os outros são filósofos, nem tudo se limita à religião, mas as questões são morais. E moral é os valores, os princípios do ser humano a gente pode encontrar em todos os lugares que nós formos buscar, porque é um conhecimento dado para qualquer pessoa. Mas nós, espíritas, temos o privilégio de ter como base doutrinária uma doutrina, que as pessoas chamam de religião, embora não seja o termo utilizado por Kardec, que nos dá condições de compreender as coisas. Compreender por quê? Por quê? Por quê? Às vezes a gente não entende aqui, né? Às vezes a gente não entende aqui, mas aqui, racionalmente, dá para entender. E se o racional compreende por que estamos aqui, por que passamos por dificuldades, por que temos afastamentos, por que sentimos dores, aqui com o tempo se conforma e começa a compreender sentimentalmente, afetivamente que as coisas vão passar, vão mudar e tudo é para o nosso bem, para o nosso melhor. Então, eu convido vocês sempre a se socorrerem de Deus, através de Deus, para Deus através da prece. Não temam orar, orar, orar. E orar não é só fechar os olhinhos, falar bonitinho. Outro dia eu fiz uma prece sem fechar os olhos, depois no final falei para vocês, isso que eu fiz foi uma prece. Conversar com Deus, conversar com o seu mentor, dizer o que passa nos seus apertos internos, íntimos da sua alma, pedir, agradecer, reconhecer a grandiosidade do que tudo que existe dado para nós pela providência divina, tudo isso é prece. Não temam abusar de Deus, porque Deus não é um ser de que se abuse, Ele está em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos das nossas vidas, dentro e fora de nós. Então, bater papo com o nosso Pai é uma coisa muito, muito inteligente da nossa parte. Requer humildade, sim, mas requer também um profundo amor que a gente está construindo por Ele e por toda a humanidade, tá bem? Então, vamos fazer do jeito formal a prece de encerramento, agradecendo profundamente a Deus e pedindo que Ele envolva o nosso país, o nosso mundo, as nossas comunidades, os nossos irmãos em todos os lugares do mundo, os que sofrem em especial, os que estão com todo tipo de dor, dor material, dor emocional, dor afetiva, dor no seu corpo físico, dor no seu coração por não compreender. Os que estão especialmente neste Setembro Amarelo, eu não sou muito da datas especiais, mas nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma data importante. Por todos aqueles, pedimos nesse instante, por todos aqueles que estão acalentando o desejo de morrer, pelos que já tomaram essa decisão, pelos que estão criando artifícios para chegar nesse ponto, para que uma mão caridosa, um coração amoroso e a mão do Pai Maior sobre esses seres possa tocar esses irmãozinhos, evitando este grande equívoco de suas vidas. Que nós não esqueçamos da nossa natureza, dos nossos animaizinhos, de tudo que foi criado pelo Pai e de reconhecer em cada um irmão querido que merece e precisa do nosso amor. E que sejamos nós, em primeiro lugar, os responsáveis por fazer diferente aquilo que esperamos que os outros façam. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que o Pai Maior esteja sempre com vocês e que seus anjos de guarda deem um abração gostoso aí em vocês, para que vocês durmam bem, tenham muita paz, muito amor, muita luz em sua vida e que a gente possa se ver daqui a 15 dias, se Deus quiser. Falou, pessoal? Obrigada pela companhia, boa noite, fiquem com Deus.